Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão científica do NEISE SED, a de número 51. O NEISE SED é uma iniciativa do grupo de pesquisa NEISE, que está vinculado ao Departamento de Ciências da Vida da UNEB. Hoje, a sessão científica será apresentada pelo estudante de medicina João Vitor Coimbra, orientado pela professora Astria Dias. João vai falar um pouco sobre manifestações respiratórias e a síndrome de Ehlers-Danlos. João, pode iniciar. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer à professora Andréa pela apresentação e também à professora Astria por ter me orientado na elaboração dessa sessão científica. Como foi dito, hoje eu vou falar um pouco sobre os impactos das manifestações respiratórias nas SEDs, de forma geral, e nos distúrbios do espectro da hipermobilidade. E o artigo que eu vou apresentar hoje é esse daqui. Ele foi publicado em junho de 2025 no Journal of Clinical Medicine, e o DOI dele está aqui embaixo para quem tiver interesse. Então, na introdução do artigo, os autores começam fazendo uma conceituação geral sobre SED, sobre DAH. Então, essas são condições hereditárias do tecido conjuntivo, sendo que quando a gente fala de SED, a gente está se referindo a um conjunto de doenças. O artigo traz que atualmente a gente tem 14 subtipos de SED, mas esse é um ponto variável no momento. Alguns autores citam 14, outros citam 13. A gente espera que isso se torne mais uniforme com a publicação do novo consenso sobre SED, que deve sair no final desse ano. Mas em todas essas condições a gente vai ter alterações estruturais e funcionais do tecido conjuntivo devido a anormalidades no colágeno, principalmente, e em outras proteínas da matriz extracelular. E devido a isso a gente tem uma série de manifestações clínicas, sobretudo musculoesqueléticas, mas também, e tão importantes quanto, a gente tem manifestações multissistêmicas. Aqui o artigo ele dá destaque às manifestações respiratórias, que são o enfoque do estudo, mas também as neurológicas, as gastrointestinais e cardiovasculares. Tudo isso vai levar a prejuízos na vivência diária desses pacientes. A dor e a fadiga, elas vão ser as manifestações mais comuns relacionadas às limitações funcionais diárias desses indivíduos, mas além desses sintomas que são intrínsecos à doença, a gente tem também sequelas psicológicas que são secundárias à sintomatologia. Então, nesse caso, a gente tem principalmente a ansiedade, a cinesiofobia e a depressão, e coletivamente essas condições vão compreender uma série de sintomas debilitantes que vão comprometer a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes. Quanto às manifestações respiratórias, as pessoas com SED/DH apresentam 2 a 3 vezes mais sintomas respiratórios, como dispneia, tosse, expectoração ou sibilos, em comparação com indivíduos saudáveis da mesma idade do mesmo sexo, sendo que esses sintomas podem se dar por diversas causas diferentes, que inclusive possivelmente se sobrepõem na SED. Então, processos estruturais, funcionais, inflamatórios, mas além das alterações da própria SED e do próprio DH, a gente tem também as comorbidades que são tipicamente acompanhantes desses quadros. Então, esses pacientes sedianos, eles podem apresentar principalmente PSAN e desautonomias. As desautonomias, elas vão ter um grupo, diversas doenças, né, que vão compor esse grupo, mas a principal no contexto da SED é a POTS, que é a síndrome da taquicardia ortostática e postural, e a SAM é a síndrome de ativação mastocitária. Ambos esses fatores estão associados a processos dispneicos. Então, os autores eles conceituam que seria a síndrome de ativação dos mastócitos, que é uma condição caracterizada pela liberação anormal de histamina por esse tipo celular. Isso vai propiciar processos inflamatórios e propiciar também processos dispneicos e de hipersensibilidade do tipo 1. Então, processos alérgicos, que no contexto das respirações, das repercussões respiratórias, ganha destaque a asma alérgica. Mas além dessas comorbidades, a gente tem também outros fatores importantes relacionados às manifestações respiratórias, como a inatividade física, o sedentarismo, que está associado ao aumento da dispneia, da tosse e a intolerância ao exercício em populações com SED ou DAH. E também a gente tem os fatores psicossociais, como ansiedade, limitações funcionais e pior produtividade no trabalho, que já se sabe que em doenças respiratórias crônicas leva o agravamento da dispneia. Até o momento da publicação desse artigo, a gente não tinha nenhum estudo que tivesse avaliado
o impacto das manifestações respiratórias na qualidade de vida relacionada à saúde nesses pacientes com SED, e dada a natureza única e multifacetada dessas condições, os autores consideraram importante considerar a interseção dos domínios físico, psicológico e social na composição da qualidade de vida. Então, o objetivo do estudo foi examinar o impacto das manifestações respiratórias na qualidade de vida dos pacientes com SED/DH, considerando essa estrutura de 3 domínios. Partindo agora para a parte dos métodos, a gente tem primeiro a parte da pesquisa bibliográfica que foi feita, então eles fizeram uma revisão narrativa por conta da limitação de produções existentes sobre essa temática de manifestações respiratórias e qualidade de vida na SED e no TH. E eles fizeram buscas nas bases de dados Ovid Medline, Ovid Embase e Cinel Complete. As referências elas foram todas em inglês, mas sem restrições de data. E os estudos eles foram incluídos com base na relevância para a relação entre sintomas respiratórios e os domínios da qualidade de vida relacionada à saúde. Aqui a gente tem uma tabela que traz as palavras-chave que foram utilizadas na pesquisa desses autores. Eles trazem na primeira coluna os termos relacionados a doenças, então síndrome de Ehlers-Danlos, ou Ehlers-Danlos, ou síndrome da hipermobilidade, ou transtorno do espectro da hipermobilidade. Depois os termos relacionados à qualidade de vida relacionada à saúde, então qualidade de vida, ou atividades de vida diária, ou capacidade funcional, ou participação social. Os termos relacionados à medida foi somente medida de resultados relatados pelos pacientes, e os outros termos relacionados foram experiência vivida ou língua inglesa. Aqui eles trazem uma explicação do porquê que eles trazem essa abordagem de qualidade de vida com essa estrutura orientadora de 3 domínios, físico, psicológico e social. Eles trazem que essa estrutura orientadora ela deriva do modelo biopsicossocial de saúde, que considera a interação de múltiplos domínios na contribuição para a saúde e para o bem-estar, que foi já utilizado previamente para descrever o impacto geral da doença na vida dos pacientes. E por se saber que os sintomas respiratórios vão afetar os indivíduos de múltiplas formas, não somente na esfera física, eles consideraram adequada essa abordagem. Então, aqui eles trouxeram também um diagrama que ilustra basicamente a relação desses domínios com a qualidade de vida e os sintomas respiratórios. Então, aqui na parte física, mais acima, a gente tem os sintomas respiratórios, que vão limitar a atividade física, a função física e a tolerância ao exercício, que é um ponto importante para a terapêutica desses indivíduos. A gente sabe que a questão de propiciar o exercício físico, estimular o exercício físico, é um ponto importante para esses pacientes, mas que acabam tendo grandes entraves por conta da própria doença, da própria manifestação que essa doença vai trazer. Mais abaixo, do lado direito, a gente tem o aspecto social. Os autores trazem que a atividade física limitada e a função física limitada vão contribuir para um ciclo de pior condicionamento físico e menos participação em atividades sociais. E aqui do lado esquerdo a gente tem os fatores psicológicos, que eles trazem que as limitações ventilatórias vão contribuir para a fadiga, a dor torácica vai estar associada com uma vida diária precisando de ajustes e uma vida laboral também precisando de ajustes. Ansiedade podendo levar a uma pior percepção da dispneia, então um processo dispneico já instalado, já presente numa doença crônica, se torna mais grave com essa associação da ansiedade. E por último, a cinesiofobia é um problema comum nessa população por conta do medo de lesões e da dor. E possivelmente eles também trazem que essa cinesiofobia pode estar associada com o medo dos processos dispneicos mais graves. E aí, aqui embaixo, na porção inferior, eles trazem que esse ciclo de pior preparo físico, pior condicionamento físico, vai exacerbar a fadiga, vai exacerbar a dor musculoesquelética e também os próprios sintomas respiratórios.
Então, partindo agora para a parte dos resultados, primeiro eles trazem a parte dos artigos que eles identificaram. Então, eles identificaram 12 artigos que entraram para o estudo, 6 foram transversais, 2 foram ensaios clínicos randomizados, 3 foram estudos qualitativos e uma foi uma revisão retrospectiva de prontuários. A maior parte dos participantes dos estudos era do sexo feminino, 87%, que é um número esperado, considerando o contexto de sede, com uma faixa etária média ou mediana de 18 a 67 anos dentro desses 12 estudos. E aí, 75% dos estudos incluíram os domínios físicos, 58% os domínios psicológicos e 50% os aspectos sociais da qualidade de vida nessa população SED/DH. Nesses estudos, os sintomas respiratórios foram avaliados por meio de questionários de autorrelato. Alguns desses estudos trouxeram medidas objetivas, então testes de função pulmonar, como espirometria e pressão inspiratória nasal, mas isso foi realmente a minoria dos estudos. A maior parte foi realizada com análise subjetiva a partir desses questionários de autorrelato. Agora, partindo para a parte de conteúdo mesmo dos resultados, eles dividiram os resultados nessa porção em 4 segmentos. Então, o aspecto social, o aspecto psicológico e o físico, que foi dividido em 2 segmentos distintos. Então, esse é o primeiro que vai versar sobre o funcionamento físico e a atividade física, né, o exercício. Eles começam trazendo um estudo com 32 pacientes com sede hipermóvel, SED-H, que responderam um questionário específico que avaliava a atividade física, né, os níveis de atividade física habitual, que variava de 3 a 15 pontos, sendo que os pontos mais altos representavam níveis mais elevados de atividade física. E eles verificaram que os pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel relataram pontuações medianas de atividade física mais baixas, então 4,5 em comparação a 5,30 dos pacientes saudáveis, variados por idade e sexo. Sendo que aqui a gente consegue ver o intervalo de variação, né, de 3 a 8 para a população CGH, 3 a 9 para a população saudável. Numa primeira análise até parece que tem uma proximidade, mas aqui é somente o intervalo no qual houve a distribuição. A distribuição da população CGH estava mais concentrada nas pontuações mais baixas. Então, a gente vê aqui que o p-valor foi significativo, de 0,027. Além disso, eles trazem que a dispneia e a asma e os sintomas atópicos podem ser importantes contribuintes para as limitações físicas na população com SED/DH. Então, um estudo que avaliou 20 indivíduos com sede clássica e vascular, a maior parte dos participantes escreveu sentir dispneia leve, 70% relatando dispneia grau 1 na escala do Medical Research Council, enquanto 15% apresentou dispneia grau 2 e 10% dispneia moderada, que é de grau 3. Essa escala, ela varia de 0 a 4, sendo que no grau 0 é uma pessoa que não tem uma dispneia anormal, ela tem uma dispneia somente no exercício extenuante, então é uma pessoa que não está com nenhum processo patológico instalado. No grau 1, é uma pessoa que sente falta de ar quando ela caminha depressa sobre um lugar plano ou quando ela sobe uma ladeira suave. O grau 2 é referente a um grupo de indivíduos que anda mais devagar que as pessoas da mesma idade, num ambiente plano, não consegue acompanhar as pessoas da mesma idade, frequentemente devido à falta de ar e tem que parar para respirar, então não consegue se manter no exercício de caminhada. Grau 3 precisa parar para respirar depois de uma caminhada breve de cerca de 100 metros ou após poucos minutos, isso também no ambiente plano. E o grau 4 é basicamente referente a uma dispneia aos mínimos esforços. Então, uma pessoa que, para se vestir ou então para tirar a roupa, já se sente dispneica e que frequentemente vai se considerar dispneica demais até mesmo para poder sair de casa. Aqui a gente verifica que esses pacientes estavam mais concentrados numa dispneia leve, mas a gente verifica que a maior parte desses indivíduos, de fato, tem alterações respiratórias. Elas vão somar aí cerca de 95% da população aí desse estudo, é, enquadrados aí nesses graus que já são considerados de alteração. Um outro estudo de Morgan e colaboradores observou
aumento de tosse, sibilos e dispneia de esforço em 288 indivíduos com SED/DH, e essas manifestações estiveram associadas a limitações na tolerância ao exercício físico. Além disso, um outro estudo também verificou restrições ventilatórias mecânicas, como a hiperinsuflação dinâmica, também podendo estar associada à redução da capacidade de exercício na SED e no DH. Aqui, muito possivelmente, essa hiperinsuflação dinâmica pode estar associada às questões de alteração tecidual mesmo. Então, como a própria Próstria comentou na última sessão, é um tecido que é mais frouxo, que é mais distendível, uma complacência pulmonar aumentada seria teoricamente esperada nessa população por conta dessa característica orgânica realmente da doença. Além disso, também a desautonomia, que foi comentada na introdução, também tem sido associada à intolerância ao exercício e também ao sedentarismo. Então, uma avaliação retrospectiva dos níveis de atividade física entre grupos de SED/DH, desautonômicos e não desautonômicos, demonstrou que esses pacientes SED/DH que tinham desautonomia tiveram sintomas como dispneia, uma prevalência de 36%, dor ou aperto no peito, com 34%, e esses problemas estavam associados à intolerância ao exercício. Além disso, também, indivíduos com desautonomia apresentaram uma diminuição maior nos níveis de exercício, partindo de um patamar de exercício moderado/vigoroso para um exercício leve ou nenhum exercício, né, inatividade, de 56 para 15, depois de uma exacerbação dos sintomas musculoesqueléticos, em comparação com um grupo que não era desautonômico, de 68 para 40%. Também foi verificada a questão da fraqueza dos músculos respiratórios, que demonstrou acentuar os sintomas de dispneia e de fadiga e contribuir para esse prejuízo no exercício físico nos pacientes com SED hipermóvel. Então, um estudo que observou 20 pacientes inscritos num programa de treinamento muscular inspiratório apresentaram redução de força muscular respiratória. E aqui esse estudo foi interessante porque ele constatou essa deficiência, esse problema, e também constatou que depois de 6 semanas desse programa de treinamento, esses indivíduos tiveram uma melhora de 13% na capacidade de exercício e um aumento de 10% no volume respiratório forçado no primeiro e segundo em comparação ao grupo sem tratamento. Então, foi melhorado o parâmetro objetivo de força muscular respiratória e também a própria capacidade de realização de exercício. E aí os autores trazem que as limitações na capacidade de participar em atividades diárias e exercício afetam sentimentos de autoestima, frustração e ansiedade, o que pode contribuir para os problemas interpessoais e redução da qualidade de vida. Agora, partindo para a segunda parte dos resultados sobre a saúde física, que vai ser sobre dor e fadiga, eles começam trazendo que os sintomas respiratórios podem exacerbar os sintomas sistêmicos e contribuir para uma alta carga de sintomas. Um estudo observou que os pacientes com SED e alta carga de sintomas relataram o maior número de sintomas respiratórios, incluindo dispneia, sibilos, congestão nasal, tosse e dor torácica. Aqui, esse grupo de alta carga de sintomas foi um grupo criado pelos pesquisadores desse estudo, realmente não foi uma classificação assim já estabelecida. Eles verificaram no estudo deles um grupo de pacientes que tinha realmente uma maior frequência e uma maior gravidade dos sintomas, e quando eles pararam para analisar esses indivíduos, eles verificaram que existia também uma concentração maior nesse grupo dessas repercussões respiratórias. Eles trazem que esse grupo altamente sintomático relatou menor qualidade de vida relacionada à saúde e maior intensidade da dor, níveis de fadiga e distúrbios do sono em comparação aos outros grupos com SED com menos sintomas respiratórios. Eles também trazem sobre a apneia obstrutiva do sono, que demonstrou ter efeitos negativos na qualidade de vida e também na fadiga desses pacientes. Numa revisão sistemática com 3 estudos sobre a apneia obstrutiva do sono, foi verificado que existe uma prevalência de quase 40% nos indivíduos com síndrome de hipermobilidade articular dessa condição. E um estudo com 100 pacientes com SED
foi verificado que a sonolência diurna excessiva, medida por uma escala específica de sonolência, foi associada a uma pior qualidade de vida relacionada à saúde, em comparação com controles saudáveis pareados por idade e sexo. Mais de 80% dos pacientes com SED/DH relatam sentir fadiga crônica grave, que vai limitar suas atividades diárias e sociais, e como foi verificado anteriormente também está associada a essa questão de apneia obstrutiva do sono. A fadiga tem sido descrita como um fator que afeta a participação social, o bem-estar e a atividade física, então vai interferir na qualidade de vida diretamente por meio daqueles outros segmentos, né, a participação social, e também vai dificultar a terapêutica, né, não medicamentosa importante de realização de atividade física, que é um fator importante para tratamento, para se prevenir as repercussões musculoesqueléticas, que são muito comuns, são as principais relatadas e estudadas no grupo de SED. Dessa forma, a fadiga é um fator-chave para a redução da qualidade de vida nesse grupo de pacientes. Agora eles entram nos resultados sobre a parte de saúde psicológica, especificamente sobre ansiedade e cinesiofobia. Eles começam trazendo que a ansiedade é comumente relatada nos indivíduos com SED/TH, com uma prevalência estimada de 60 a 75%. Os altos níveis de ansiedade entre os pacientes com SED provavelmente se devem a comorbidades associadas que podem exacerbar condições de saúde mental, aumentar o medo de lesões e perpetuar as restrições físicas e sociais vivenciadas por indivíduos com SED/DH. Então, mais uma vez, eles trazem essa relação com outros segmentos daquela estrutura em 3 dimensões. E, além disso, cerca de metade dos pacientes com SED e ansiedade descrevem dispneia aos esforços. Então, a gente verifica aqui uma associação presente entre essas duas sintomatologias. Os indivíduos com SED-H com queixas respiratórias funcionais mais graves, por exemplo, dispneia torácica e aperto no peito, tiveram pontuações mais altas em questionários que avaliavam questões psicológicas, então depressão, ansiedade e síndrome de sensibilização central, como a fibromialgia, indicando maior gravidade desses sintomas. Níveis mais altos de ansiedade podem levar ao aumento de sensibilização nas sensações corporais, piorando a tolerância da dor nesses pacientes e também exacerbando processos de repercussão de manifestação respiratória. Então, também uma ansiedade instalada torna mais grave a percepção de processos dispneicos, como foi falado. Além disso, a dor, a fadiga, a cinesiofobia e outras limitações musculoesqueléticas são barreiras bem documentadas para a atividade física. Então, para essa questão do manejo na síndrome, que é um ponto importante, mas é um dos mais difíceis de se conseguir por conta da apresentação da doença. E os pesquisadores trazem que estudos qualitativos descrevem que esses pacientes frequentemente limitam as atividades diárias e sociais por conta do medo de lesões musculoesqueléticas. Isso também, Prost já até chegou a comentar sobre em sessões prévias. Eles trazem também que indivíduos com SED/DH frequentemente relatam altos níveis de cinesiofobia ou medo de movimento por conta de preocupações relacionadas a lesões ou agravamento da dor. E aqui eles trazem, por fim, a parte relacionada à saúde social, funcionamento diário, participação social e interrupções no trabalho. Então, primeiro eles trazem que indivíduos com SED/DH frequentemente relatam viver uma vida restrita, com limitações das atividades diárias e de lazer, na participação social e nas atividades relacionadas ao trabalho. O primeiro estudo que eles trazem foi um estudo transversal com 466 adultos com síndrome de hipermobilidade articular, em que foi observado que 82% desses indivíduos acreditavam que a doença prejudicava o seu desempenho no trabalho e mais da metade, 52%, tiveram que modificar o seu trabalho ou as suas funções por conta dos sintomas. Partindo agora para a parte de discussão, os pesquisadores primeiro trazem que os indivíduos com SED/TH apresentam uma multiplicidade de sintomas respiratórios que podem afetar diversos aspectos da saúde.
Tradicionalmente, medidas genéricas como o SF-36 têm sido utilizadas para quantificar a qualidade de vida, porém, a literatura sobre o impacto dos sintomas respiratórios na qualidade de vida relacionada à saúde é limitada nessa população específica de SED/DH. Eles escolheram esse modelo biopsicossocial para descrever a relação entre os sintomas respiratórios e os domínios físico e psicossocial da qualidade de vida relacionada à saúde. Essa estrutura reconhece a complexidade dos sintomas, o que é particularmente importante na SED, no DH, onde múltiplos sintomas podem ocorrer de forma simultânea e interagir entre si. Entretanto, a maior parte dos estudos se concentrou na contribuição das manifestações respiratórias nos domínios físicos da qualidade de vida. Então, a gente teve poucos estudos que levavam em conta as questões sociais e psicológicas. Então, a discussão eles dividem também, começando com o domínio físico. Então, eles trazem que, como foi verificado, a inatividade física na SED e no DH é comum e frequentemente atribuída a problemas musculoesqueléticos. Os sintomas somáticos, incluindo a dor articular experimentada por indivíduos com SED e TH, podem limitar a função física diária, então contribuindo também para essa piora nos outros segmentos da qualidade de vida. E a diminuição da atividade física pode ser uma consequência das limitações físicas decorrentes da dor musculoesquelética, da frouxidão articular e da hipermobilidade. Então, as manifestações, assim, típicas e esperadas da própria síndrome. Isso pode contribuir para a participação limitada nas atividades sociais e fisicamente exigentes. No entanto, essa revisão destaca que a dispneia e as anormalidades ventilatórias também estão associadas à redução dos níveis de atividade física e da capacidade de exercício. Então, por mais que, tipicamente, os profissionais e até pacientes que ainda não atingiram um grau de informação tão elevado, frequentemente vão pensar em SED como uma doença tipicamente musculoesquelética, mas pelos achados dessa revisão, se verifica também essa questão de manifestações multissistêmicas, especificamente as manifestações respiratórias. Então, essas manifestações podem ser um importante fator que contribuem para o funcionamento físico na SED e no TH. A contribuição da fraqueza muscular respiratória para a redução da capacidade de exercício e a melhoria dos resultados depois do treinamento da musculatura inspiratória são consistentes com as observações já realizadas em relação a outras doenças crônicas, como a DPOC, e eles também trazem que uma consequência significativa da redução da atividade física nessas condições de SED-TH é o descondicionamento, que pode exacerbar essas questões de frouxidão articular, dor e fraqueza muscular, né, as manifestações musculoesqueléticas. Então, as manifestações muitas vezes é, mais debilitantes dos pacientes estão intimamente relacionadas com as questões respiratórias. Uma vez que esses sintomas estão associados à inatividade física na SED e no DH, eles vão desempenhar um papel importante na perpetuação do ciclo de descondicionamento, o que vai impactar também a participação social e o bem-estar, e a qualidade de vida de uma forma geral. O próprio descondicionamento pode contribuir para o aumento da dispneia de esforço, então é um processo que se torna cíclico, né? Um processo que acaba se retroalimentando, por conta desse limiar anaeróbico mais baixo e o aumento do esforço respiratório para uma determinada quantidade de esforço. Então, as questões respiratórias também são impactadas por essa questão de dificuldade de adesão ao exercício físico. Também foi verificado que a cinesofobia também está associada à gravidade da fadiga na SED e no DH, sendo possível que os indivíduos com SED e TH modifiquem sua participação em atividades físicas para evitar a sensação desagradável de dispneia, que foi observada em diversas doenças pulmonares crônicas, e, portanto, a dispneia pode ser um fator que contribui para a cinesiofobia na SED e no DH. Então, um dos fatores que não é falado como contribuinte para esse evitamento de qualquer atividade que envolva movimento, que é o processo dispneico, também está intimamente relacionado com esse acometimento.
Agora, partindo para a parte da discussão acerca do domínio psicológico e social, aqui eles juntam os dois domínios, na verdade. Eles começam trazendo que os sintomas respiratórios podem exacerbar ainda mais a dor, a ansiedade e a aversão à atividade física, o que pode resultar no estilo de vida sedentário e uma redução do envolvimento social, que eles trazem também as questões mais subjetivas atreladas a esse processo, então, as questões de autopercepção, de satisfação em relação às questões estéticas e de desempenho mesmo, físico e de trabalho. É, mas eles também trazem que, apesar dos mecanismos desconhecidos entre fadiga e os sintomas respiratórios na SED e no DH, essa relação é frequentemente concebida como bidirecional em diversas outras condições, em diversas doenças pulmonares. E os sintomas respiratórios podem ser um fator-chave que contribui para a fadiga na SED e no DH. E aí eles, inclusive, ressaltam a necessidade desse estudo mais é, minucioso, mais a nível micro, da questão de fisiopatologia mesmo. A gente não tem evidência ainda sobre os mecanismos da sede relacionando com a parte respiratória. Também foi observada uma alta prevalência de ansiedade em pacientes com sede e dispneia, então a gente verificou que esses dois processos têm associação estatística. A ansiedade ela pode agravar a dispneia, como observado em populações com doenças pulmonares crônicas. Então, é um processo também que é esperado, tendo como base essas outras condições. Indivíduos com maior gravidade dos sintomas respiratórios apresentaram maior ansiedade, depressão e menor qualidade de vida. E dada a natureza sobreposta e heterogênea da ansiedade e dos sintomas respiratórios na SED e no DH, a necessidade de uma maior compreensão das suas complexas relações para auxiliar o manejo clínico. Eles também trazem que, além disso, em outras condições respiratórias, como a DPOC, a sensação desagradável de dispneia pode contribuir para a evitação de atividades e descondicionamento da musculatura esquelética. Então, sintomas respiratórios e essas influências psicossociais associadas podem limitar a capacidade do indivíduo de participar de atividades sociais também. Isso, por sua vez, pode contribuir para sentimentos de isolamento, perda de relacionamentos de apoio, menor envolvimento em atividades sociais e, portanto, redução da qualidade de vida. Os pacientes com SED frequentemente vão relatar níveis significativamente menores de satisfação com atividades sociais em comparação com os valores normativos da população, justamente por conta desse afastamento decorrente das questões musculoesqueléticas, principalmente, de cinesiofobia e também essas questões respiratórias que os autores vêm levantando. Eles também trazem que os indivíduos com SED e DH descrevem a evitação das atividades sociais por conta da incapacidade de acompanhar o ritmo dessas atividades, então, principalmente pela questão física, pela incapacidade realmente de seguir esse ritmo físico, mas também pelas questões de fadiga e dor, que são intrínsecas à sintomatologia da SED. Como os sintomas respiratórios podem ter um impacto negativo no funcionamento físico e na fadiga, eles podem contribuir indiretamente para o comprometimento funcional do funcionamento social da SED/DH. Além disso, eles também trazem a questão das comorbidades frequentemente associadas à SED e DH. Então, tanto a POTS quanto a SAM são fontes potenciais de sintomas respiratórios na SED e no DH. Essas condições têm sido associadas a comprometimentos em diversos domínios da qualidade de vida, incluindo as limitações de atividades diárias e interrupções na vida profissional. Aqui eles retomam a questão da reabilitação que foi verificada previamente nesses indivíduos com SED e DH. Uma revisão sistemática que eles analisaram com 10 estudos mostrou que benefícios físicos e psicológicos foram observados na população com SED/DH com menos de 6 semanas de reabilitação multimodal. E com a conclusão de um programa de reabilitação composto por exercícios aeróbicos, treinamento de força, exercício de flexibilidade, educação e elementos cognitivo-comportamentais, os desfechos clínicos de capacidade de exercício, força muscular, funcionalidade diária e cinesiofobia tiveram uma melhora significativa.
A gente pode atribuir essa melhora tanto à questão musculoesquelética, pela questão de melhora de estabilidade articular, redução da dor e aumento da aptidão cardiorrespiratória, o que pode modificar o ciclo de descondicionamento, mas também as questões subjetivas envolvidas. Além disso, a melhora da aptidão cardiorrespiratória pode aliviar parte da dispneia experimentada na população com SED/DH. Então, esse benefício que é pouco falado sobre o condicionamento físico, né, na SED é importante também, além da melhora de dor crônica, e estabilidade articular, a gente também tem a questão cardiorrespiratória. E essas descobertas podem ser importantes para os profissionais de saúde e para os indivíduos com SED/DH, para que se otimize os níveis de atividade física e a participação nos exercícios. Eles trazem também um segmento sobre direções futuras na parte da discussão. Então, eles começam trazendo que, por conta da natureza multissistêmica dessas condições, identificar quais sintomas podem acontecer simultaneamente vai ajudar a orientar o manejo dessas condições. Os sintomas respiratórios, eles são frequentemente descritos em agrupamentos em estados de doenças crônicas, incluindo fadiga, ansiedade e distúrbios do sono, que podem se sobrepor aos sintomas respiratórios, mas é verificado que para a SED a gente ainda não tem essa caracterização realizada, então essa é uma lacuna que eles vão, inclusive, ressaltar. E a abordagem de pesquisa com métodos mistos, utilizando técnicas qualitativas e quantitativas, podem ser úteis na identificação de agrupamentos de sintomas na população com SED/DH. Então, eles valorizam não só essa abordagem mais típica da pesquisa médica, né, quantitativa, mas também nessa população com SED, essa abordagem qualitativa ela é especialmente bem-vinda para que se avalie essas vivências dos pacientes que muitas vezes os profissionais não têm domínio. Eles também trazem as limitações dos estudos utilizados. Então, 50% dos estudos tinham um delineamento transversal, que limita as inferências sobre as relações entre os sintomas respiratórios e as medidas de qualidade de vida a um período específico. Então, um problema desse próprio desenho de estudo. A maior parte dos participantes nos estudos era do sexo feminino, também é um problema da própria SED, a gente espera que seja dessa forma, mas também existe uma maior concentração de pacientes SEDH ou DH, o que vai limitar essa generalização dos resultados para os indivíduos do sexo masculino ou com outros subtipos de SED. E, por fim, a maioria dos estudos utilizou questionários de autorrelato. Então, como eu falei antes, foram poucos estudos que utilizaram métodos objetivos. Alguns utilizaram a espirometria e também aquela questão da aferição de força da musculatura inspiratória, mas outras medidas que seriam importantes para essa avaliação, como rastreadores de atividade física, não foram utilizados nos estudos. Então, eles trazem que para os estudos futuros, deve-se buscar integrar medidas respiratórias objetivas longitudinalmente e procurar também uma maior representatividade de outros grupos de síndrome de Ehlers-Danlos. Eles também trazem que existe uma necessidade importante de integrar abordagens centradas no paciente, na pesquisa e no cuidado da população com SED. Então, considerar os relatos dos pacientes para que se faça um delineamento de estudo mais adequado e também uma abordagem terapêutica mais adequada. Então, eles trazem essa importância da integração de indivíduos com a condição como participantes ativos na definição das questões de pesquisa, por meio de conselhos consultivos de pacientes e reuniões de disseminação de conhecimento. E eles trazem que essa interação não vai somente facilitar a troca do conhecimento, mas também vai contribuir para que os questionários futuros a serem desenvolvidos, específicos para a doença, capturem sintomas respiratórios importantes e desfechos centrados no paciente. Aqui eles trazem uma tabela que elenca algumas lacunas que eles identificaram e algumas direções para pesquisas futuras, algumas sugestões. Então, a primeira coisa que eles identificaram foi uma lacuna em relação aos questionários que são utilizados.
as medidas de resultados relatados pelos pacientes, que não são específicas para a SED e para a DH. Então, eles sugerem tanto a validação de outras medidas já existentes ou a criação de medidas completamente novas específicas para essas condições. Eles também trazem como problema a falta de abordagens centradas no paciente na orientação dos estudos de pesquisa e também na porção da parte terapêutica, né? E eles trazem como sugestões a utilização de metodologia qualitativa para capturar resultados prioritários para os indivíduos desse grupo, identificar as necessidades e prioridades de gestão dos sintomas respiratórios para o avanço do atendimento centrado no paciente, a questão dos conselhos consultivos para delineamento de pesquisa, identificar as principais questões e prioridades de pesquisa que tenham um impacto significativo na população com SED/DH também. Outro problema identificado foi o desenvolvimento desse perfil de sintomas respiratórios e identificação dos agrupamentos de sintomas em caso de multimorbidade. Eles trazem como direção futura utilizar métodos qualitativos e quantitativos para caracterizar os sintomas respiratórios e reconhecer os agrupamentos de sintomas. Também como lacuna, eles trazem a pouca informação disponível sobre os mecanismos de fisiopatologia. Então, como sugestão, eles trazem realmente essa investigação voltada para a fisiopatologia, que até o momento é realmente escassa na literatura. E, por fim, como lacuna, eles trazem que a maior parte da pesquisa respiratória em SED/DH concentra-se nos domínios físicos. Então, eles consideram como uma direção futura investigar essa parte psicológica e social no contexto de qualidade de vida. Eles também trazem uma última parte na discussão sobre implicações clínicas para a pesquisa e para a prática. Então, eles trazem que indivíduos com SED/DH frequentemente descrevem dificuldades em validar suas preocupações com a saúde, tendo em vista que muitas das vezes os profissionais vão enxergar essa condição como puramente musculoesquelética, isso quando houver conhecimento do profissional sobre a condição. No entanto, essa revisão ela traz essa perspectiva sobre a importância dos sintomas respiratórios, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. A perspectiva multidimensional das manifestações respiratórias em relação à qualidade de vida oferece diversas oportunidades de pesquisa, então a gente tem realmente um campo que é escasso e que é promissor para produções futuras, para que se melhor compreenda o impacto dessas questões nos indivíduos com SED/DH. E isso vai ajudar a elaborar intervenções comportamentais por meio de aconselhamento sobre atividade física, treinamento físico e modificações no estilo de vida no contexto de sintomas respiratórios. E, na parte da conclusão, eles trazem que a revisão destaca que as manifestações respiratórias têm efeitos negativos nos domínios físico, psicológico e social da qualidade de vida relacionada à saúde. A dispneia, a tosse e os sibilos e a limitação de fluxo respiratório foram associados a limitações na função física e a intolerância ao exercício nos pacientes com SED/DH. Eles trazem que mais pesquisas são necessárias para que se compreenda a contribuição específica dos sintomas respiratórios na qualidade de vida e para avançar na pesquisa e no cuidado da população com SED/DH, eles trazem que instrumentos de avaliação específicos para a doença precisam ser desenvolvidos e utilizados tanto na prática clínica quanto nas pesquisas. Essa foi minha referência e obrigado. Nós que agradecemos, João, a excelente apresentação. E a gente vai dar início agora ao ciclo de perguntas. João, você tem algum comentário a fazer sobre o artigo? Alguma coisa que você queira comentar sobre a leitura? Alguma colocação que você tenha de fazer sobre aquilo que você construiu? Em relação ao artigo, é um artigo assim de uma leitura fácil, sabe? É um conteúdo bem tranquilo de se absorver, apesar de ser um artigo extenso. Ele traz vários pontos que realmente não são trabalhados direito. A gente, se não me engano, ao longo das sessões científicas até hoje, até de antes de eu ter entrado, acho que nunca houve nenhuma sessão sobre parte respiratória. E aqui esse artigo é interessante porque ele elenca
a parte respiratória, né? Traz os sintomas mais frequentes, traz possíveis explicações para esses sintomas dentro do contexto da sede, e já traz a questão da qualidade de vida. Então, no momento que ele foi publicado, não existia estudo nenhum sobre essa parte. E, de fato, assim, é uma parte que, por um lado, é preocupante, né, de não se ter evidência sobre essa parte, mas também é uma área muito promissora, uma área em que, para o grupo, eu acho que é interessante de se trabalhar, principalmente considerando a quantidade de cursos, né, que se tem no grupo, as abordagens que são possíveis. Acho que é um artigo muito, muito interessante, vale a pena ler. É uma leitura realmente fácil e que agrega bastante. Nós não tivemos, não, pelo menos eu não me recordo de nenhum artigo que apresentou antes que o enfoque sejam as condições respiratórias. Parabéns, João. Eu achei muito bem apresentado, né? Você teve realmente domínio aí sobre todo o conteúdo do artigo. Eu achei interessante a questão Você falou da apneia, né? Isso é a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono com alta prevalência, né? Dentre as manifestações, né? E assim, eu não tinha visto ainda esse dado com CEDH, assim, nessa magnitude. E a gente, na prática, eu sou endócrino, né? Então, a gente tem muitas comorbidades que se relacionam, né? Tipo, ativamente com a apneia como Uhum. causa-consequência de obesidade, resistência insulínica, hipertensão. Hoje em dia, talvez seja a principal causa de hipertensão secundária. E aí, eu acho que é o que você falou, né? Tipo, é um pano para manga para as diversas especialidades, né? Porque aí, no contexto do SED, por quê, né? Tipo, tem aumento de prevalência de apneia, né? Pelo aumento da prevalência de sobrepeso, de obesidade, de disfunção, tipo de ATM, né? Tipo de Uhum. alterações mecânicas mesmo, anatômicas associadas. Então, eu acho que achei interessante, porque isso de fato repercute muito na qualidade de vida, né? Na capacidade de fazer atividade física, na capacidade do paciente ter energia para poder se exercitar, para além de todas as outras limitações que você falou, né? Do ponto de vista respiratório per si mesmo. Uhum. Mas achei interessante aí o dado da apneia. Obrigada aí pelo artigo. João, quer fazer algum comentário sobre a fala de Renata? Eu também achei interessante essa parte da apneia, também nunca tinha me deparado com esse dado. O que realmente faz falta, de fato, foi o que a Renata trouxe, né? Entender qual seria exatamente a causa de uma prevalência tão alta de apneia obstrutiva do sono nessa população. Se é algo primário da condição, então, pela alteração tecidual, não sei, por qualquer malformação estrutural, se possa explicar essa prevalência alta de apneia obstrutiva do sono, ou questões secundárias, realmente, como a própria Renata trouxe, de menor adesão ao exercício físico, maior propensão à obesidade. Então, possivelmente, é um campo em que se deve ter uma sobreposição, né, de problemas. Mas, realmente, é algo novo, assim, para mim, nunca tinha me deparado, e é interessante, de fato. A prevalência que foi trazida foi de 40%, então foi algo assim realmente muito Alto. elevado. Muita coisa. 39, né? Que você falou 40%, né? Foi quase 40, 39%. Eu não lembro de nenhum estudo ter feito levantamento sobre a apneia, nenhum que a gente tenha discutido aqui anteriormente. É muito difícil, né? Porque o É, diagnóstico precisa ter polissono, aí o acesso é muito difícil. O paciente é que tem isso. acesso de plano de saúde para fazer uma polissono demora às vezes meses para conseguir Uhum. marcar, né? Porque tem poucos laboratórios. E aí, enfim, então no SUS mais ainda. Então, assim, de fato é difícil ter realmente dado, quanto mais com a população tão específica. Então, achei assim, 40% muita coisa. Muita coisa. Quase metade dos pacientes. Então, isso é um dado muito interessante, assim, né? Que abre um leque para coisas assim, porque se você pergunta sobre o sono, você diagnostica a apneia, e a apneia não tratada, você muda a conduta para um monte de coisa, sabe? Inclusive forçar a barra para o cara fazer atividade física, porque a pessoa realmente não tem energia, entende? E aí a coisa se retroalimenta, mas você tem que ter um pouco mais de empatia, tipo assim. Aí o paciente tem hipogonadismo, tem testo baixa.
repor testo é contraindicado para quem tem apneia do sono grave não tratada. Então, é um ciclo, assim, né, que se retroalimenta negativamente. E aí a pessoa tem fadiga porque tem testo baixo, mas tem testo baixo, tipo, porque talvez seja com obesidade. E aí tá com obesidade porque não dorme. Então, realmente, nesse caso, assim, me chamou muita atenção essa prevalência aí. Alguém tem mais alguma colocação para fazer ou quer pontuar alguma coisa? Acho que só. Renata, quer fazer mais alguma pontuação? Não, foi isso mesmo, Dé. Não? Então, eu vou finalizar a sessão, tá bem? Então, João, mais uma vez eu lhe agradeço pela apresentação, agradeço a todos os presentes que se dispuseram aqui com a gente. Como é de rotina, as nossas sessões científicas, elas são encaminhadas pelo YouTube, e se caso você tenha perdido, você pode assistir ela na íntegra, e caso você se interesse pela temática, você pode acessar também as nossas redes sociais, como é o caso do Instagram, do Facebook e das demais redes que a gente tem ligadas ao projeto e que constam aqui nesse card. Né? Nós agradecemos não só o grupo de pesquisa, a NEISE, mas também o apoio do Departamento de Ciências da Vida e da Abraced. Meu muito obrigada a todos, até a próxima sessão.